Ela era órfã, refugiada, minoria étnica em um império que não era o seu. Sem pai, sem mãe, sem conexões políticas, sem herança. E ainda assim, tornou-se a mulher mais poderosa do maior império do mundo conhecido. O Império Persa de Xerxes I dominava 127 províncias, da Índia à Etiópia. Mais de 40 milhões de pessoas sob um único cetro. E no centro desse poder, Ester. Hoje você vai descobrir as 6 coisas concretas que essa mulher tinha e que transformaram uma exilada em rainha. Não é motivação vaga. São comportamentos, estratégias, decisões. Fique até o final porque o número 4 é o que separa as mulheres que se aproximam do poder das mulheres que o exercem de verdade. O ano é aproximadamente 479 a.C. O Império Aquemênida Persa é o maior que o mundo já viu até aquele momento. A capital, Susa, hoje no Irã, era uma cidade de mármore, ouro e poder absoluto. O rei Xerxes I, o mesmo que invadiu a Grécia e foi derrotado em Salamina, governava com decretos irreversíveis. Uma lei persa não podia ser anulada nem pelo próprio rei que a criou. Nesse cenário entra Ester, nome persa para Hadassah, nome hebraico que significa mirto. Uma jovem judia do exílio babilônico, criada por seu primo Mardoqueu depois da morte de seus pais. Sem título, sem riqueza própria, sem garantia alguma. O que ela fez dentro desse sistema foi calculado, silencioso e absolutamente eficaz. Aqui estão os 6 elementos que compunham sua arquitetura. Ora 1. Ela conhecia o valor do silêncio estratégico. Quando Ester entra no harém real, recebe uma instrução direta de Mardoqueu. Não revele sua origem. Não diga que é judia. O texto bíblico confirma. Ela não havia revelado a que povo pertencia nem a origem de sua família. E manteve esse silêncio mesmo depois de se tornar rainha. Mesmo com poder. Mesmo com acesso direto ao rei. Isso não era vergonha, era inteligência situacional. O Império Persa tinha uma hierarquia étnica rígida. Os persas no topo, os povos conquistados abaixo. Revelar ser judia, um povo exilado, sem território, sem exército, teria criado um obstáculo imediato. Ester mapeou o ambiente antes de agir. Guardou a informação para o momento certo. A mulher alfa não diz tudo o que sabe. Sabe o que vale revelar, a quem e quando. Se você quer construir sua soberania financeira, profissional, pessoal, inscreva-se no canal e dê like neste vídeo. Há muito mais estratégia assim por vir. 2. Ela passou pelo processo sem atalhos. O processo de preparação para se apresentar ao rei durava 12 meses. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com perfumes e cosméticos. Esse dado está no texto original, capítulo 2, versículo 12. Não era frivolidade. Era o protocolo da corte do Império Persa. Um processo que envolvia higiene, linguagem corporal, etiqueta, presença. As mulheres que entravam nesse processo saíam completamente treinadas para navegar o ambiente de poder mais competitivo do mundo antigo. Ester não reclamou do processo. Não tentou pular etapas. Não buscou atalhos. Curiosidade histórica. O óleo de mirra usado nesse processo era um dos produtos mais caros do comércio da antiguidade. Era importado da Arábia e do Chifre da África. Uma mulher passando 6 meses em tratamento com mirra representava um investimento equivalente a anos de salário de um trabalhador comum. Ester recebeu esse investimento e levou a sério. A mulher alfa entende que o processo é parte do produto. Você que está construindo uma carreira, uma marca, uma vida, não queime etapas. Deixe o processo te formar. Verso 3. Ela causava favor em todos os ambientes. O texto diz com precisão: Ester causava boa impressão em todos os que haviam, não apenas no rei, em todos. Hegai, o oficial responsável pelo harém, favoreceu Ester imediatamente. Deu a ela 7 criadas do palácio, a transferiu para o melhor lugar do harém. Deu comida especial, tratamento diferenciado. Isso não foi acaso. Hegai era um profissional com décadas de experiência avaliando mulheres para a corte real. Já tinha visto centenas antes de Ester. O que ela tinha? Presença, inteligência emocional, a capacidade de se adaptar ao ambiente sem perder a essência. Foi escolhida pelo rei entre todas as mulheres de 127 províncias. E o texto diz que o rei gostou mais de Ester do que de qualquer outra mulher. Isso não é só beleza física. Isso é posicionamento. É a combinação de como você aparece, como escuta, como faz as pessoas ao seu redor se sentirem. Você também precisa disso. A capacidade que ela tinha de gerar favor em qualquer sala em que entrava. Isso se constrói, não é sorte. 4. Ela pedia apenas o que era correto pedir. Este é o comportamento que separa quem se aproxima do poder de quem o exerce. Quando chegou a vez de Ester se apresentar ao rei, ela tinha direito de pedir qualquer coisa do harém para levar consigo. Joias, roupas, acessórios. Era o protocolo. O texto diz: ela não pediu nada além do que Hegai, o oficial responsável pelo harém, sugeriu. Deixou que o especialista a guiasse.
Não foi com excesso, não foi com falta, foi com precisão. Curiosidade arqueológica. Escavações em Persépolis e Susa revelaram registros administrativos persas que documentavam as provisões do harém real com precisão milimétrica. Havia um sistema burocrático completo. Ações diárias, distribuição de vestimentas, registros de entrada e saída. Navegar esse sistema exigia uma leitura refinada do ambiente. Esther leu o ambiente com exatidão. A mulher de alto valor não pede demais. Não pede de menos. Pesquisa, escuta, mede e pede com precisão cirúrgica. Se você busca a mentalidade de uma mulher que não pede permissão para prosperar, mas que entende a força exata do seu pedido, inscreva-se no canal e dê like neste vídeo. 5. Ela agiu, diante do risco real com um plano, não com emoção. Aqui a história muda de escala. Amã, o primeiro-ministro do Império, obtém do rei Xerxes um decreto para exterminar todos os judeus. O decreto foi selado com o anel real, no direito persa, irreversível. Mardoqueu vai até Esther com a missão, interceder pelo povo. O problema: aproximar-se do rei sem ser convocada era um crime punido com a morte. Todo homem ou mulher que se aproximar do rei no pátio interno sem ter sido chamado será executado. Texto literal, capítulo 4, versículo 11. A exceção era que o rei estendesse o cetro de ouro. Se não o estendesse, morte. Esther não havia sido chamada pelo rei há mais de 30 dias. O risco era real, documentado, com precedente legal. O que faz Esther? Não age por impulso, não age por pânico, monta uma estrutura. Primeiro, 3 dias de jejum, ela e suas criadas. Pediu o mesmo aos judeus de Susa. 3 dias de preparação mental, física e espiritual antes de qualquer movimento. Segundo, vai até o rei vestida com suas roupas de rainha. Presença total. Postura de rainha, não de suplicante. Terceiro, quando o rei estende o cetro e pergunta o que ela quer, ela não faz o pedido. Convida para um banquete. Controle do timing. Não coloca tudo sobre a mesa no primeiro momento de abertura, cria um segundo encontro e um terceiro. A mulher alfa gerencia o timing de seus movimentos, especialmente sob pressão. 6. Ela sabia para que servia o poder que tinha Mardoqueu, diz a Esther uma frase que resume tudo. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Esther poderia ter usado a posição de rainha para sua segurança pessoal, para conforto, para influência social dentro da corte. Em vez disso, usou como instrumento para um objetivo maior do que ela mesma. O resultado foi histórico. O povo judeu foi autorizado a se defender, o decreto de extermínio não pôde ser anulado, mas um segundo decreto deu aos judeus o direito de se armar e se proteger. O ataque foi revertido. Amã foi executado na própria forca que havia mandado construir para Mardoqueu, uma forca de mais de 20 metros de altura, detalhe que o texto preserva com precisão. Até hoje o povo judeu celebra o Purim, festa de libertação, em memória direta dos eventos do livro de Esther. É uma das festas mais antigas e documentadas da história judaica. Registrada há mais de 2.400 anos, isso é legado. Uma decisão de uma mulher, em um momento de risco absoluto, com a estrutura correta. Esther não tinha recursos externos quando começou, tinha caráter interno, tinha silêncio estratégico, sabia o que guardar, tinha disciplina para o processo, sabia que não se pulam etapas, tinha presença que gerava favor, sabia como aparecer, tinha precisão nos pedidos, sabia exatamente o que pedir e como. Tinha estrutura emocional diante do risco, não agia por impulso. Tinha clareza de propósito, sabia para que servia a posição que ocupava. Nenhum desses 6 elementos é um dom de nascimento. Todos são comportamentos, todos são treináveis. Esther começou como exilada órfã em um império estrangeiro. Terminou como a mulher que salvou uma nação inteira e entrou na história de uma civilização que sobrevive até hoje. Você também carrega isso dentro de si. A determinação que ela precisou para caminhar até aquela sala do trono sem certeza de sair com vida, essa determinação está disponível para você. A questão é se você vai desenvolvê-la com a mesma seriedade com que ela desenvolveu. A diferença entre uma mulher que admira Esther e uma mulher que age como Esther é uma só: execução. Mas há um detalhe da história de Esther que quase ninguém menciona. O livro de Esther é o único livro de toda a Bíblia em que o nome de Deus não aparece nenhuma vez. Nenhuma vez. Em nenhum versículo. E ainda assim, é onde a providência é mais visível. O que isso significa para a mulher que está construindo sua vida agora, sem ver resultados ainda, sem conseguir ver o próximo passo? É exatamente isso que vamos explorar no próximo vídeo. Fique atento.